Eu nunca fui uma pessoa impressionável. Sempre encarei a vida de forma lógica, sem acreditar em histórias de terror ou lendas urbanas. Mas o que aconteceu comigo, o que minha esposa fez, isso mudou tudo. Nos 6 anos que estivemos juntos, Lynn sempre foi uma mulher sensata, carinhosa, o tipo de pessoa que não se deixava levar por brincadeiras infantis. Mas, de repente, algo nela mudou. Pequenos comportamentos estranhos começaram a surgir. Sorrisos largos demais, olhares furtivos, aparições silenciosas nos lugares mais improváveis da casa. No começo, achei que fosse apenas uma brincadeira esquisita, algo passageiro. Mas com o tempo, percebi que havia algo muito errado. Agora, enquanto escrevo isso, não sei mais quem ou que está usando o rosto da mulher que eu amava. Tudo que sei é que ela está me observando. Encontrou onde estou. A minha mulher Lynn e eu estamos juntos há 6 anos, casados há 11 meses. Toda a nossa história juntos tem sido muito normal e nunca notei qualquer comportamento estranho ou sinais de alerta. Não me canso de sublinhar que tudo isto não é normal para ela. A Lynn é muito simpática, inteligente e atenciosa. Sempre foi o tipo de pessoa sem disparates. Ser infantil ou tentar assustar-me não é algo que ela faça normalmente. Ela nem sequer gosta de ver filmes de terror. Quando começamos a namorar, ela concordou em ver The Shining comigo porque sabia que eu gostava muito de terror. Ficou tão assustada que nem chegou à metade do filme e tivemos de o desligar. Ela não gosta de nada assustador e nunca gostou de partidas. Não é a sua praia. E isso é ótimo. Mas foi isso que foi tão estranho nisto. É tão diferente dela. Também devo acrescentar que ela nunca teve problemas de saúde mental, tanto quanto sei. Não existe na família dela. Sei que algumas pessoas conseguem esconder os seus problemas de saúde mental, mas nos 6 anos em que estamos juntos, acho que teria visto algum tipo de sinal. Há 2 meses, estava na cozinha a preparar um café para mim antes do trabalho. Estava um pouco atrasado nessa manhã e sabia que não ia conseguir chegar ao Dunkin' Donuts para tomar o meu habitual café matinal. Tomei um gole do meu café enquanto corria pelo corredor em direção à porta da frente, quando por acaso reparei na linha a espreitar-me da esquina à minha frente. Só conseguia ver os seus olhos, uma madeixa do seu longo cabelo escuro pendurada na parede. O resto do seu corpo estava escondido atrás da esquina. Quase entornei o meu café quando a vi. Queimei mesmo a merda dos meus lábios. Caramba, Lynn, eu disse, limpando algumas gotas de café das minhas calças. Pregaste-me um susto do caraças. Ela desapareceu imediatamente da vista, como uma criança que tivesse sido apanhada. Ouvi-a correr em direção à sala de estar. Quando cheguei à porta da frente, já não havia. Foi muito estranho e totalmente fora do seu caráter, como eu disse, mas também achei engraçado que ela estivesse a ser mais brincalhona e um pouco menos séria. Há 2 meses, estava na cozinha a preparar um café para mim antes do trabalho. Estava um pouco atrasado nessa manhã e sabia que não ia conseguir chegar ao Dunkin' Donuts para tomar o meu habitual café matinal. Tomei um gole do meu café enquanto corria pelo corredor em direção à porta da frente, quando por acaso reparei na linha a espreitar-me da esquina à minha frente. Só conseguia ver os seus olhos, uma madeixa do seu longo cabelo escuro pendurada na parede. O resto do seu corpo estava escondido atrás da esquina. Quase entornei o meu café quando a vi. Queimei mesmo a merda dos meus lábios. Caramba, Lynn, eu disse, limpando algumas gotas de café das minhas calças. Pregaste-me um susto do caraças. Ela desapareceu imediatamente da vista, como uma criança que tivesse sido apanhada. Ouvi-a correr em direção à sala de estar. Quando cheguei à porta da frente, já não havia. Foi muito estranho e totalmente fora do seu caráter, como eu disse, mas também achei engraçado que ela estivesse a ser mais brincalhona e um pouco menos séria. Gritei que a amava e chamei-lhe esquisita. Quando fechei a porta atrás de mim, ouvi-a rir. O seu comportamento era um pouco estranho, mas não era certamente algo para chamar um padre. Esqueci-me do assunto à hora do almoço e quando cheguei a casa ela estava normal. Não falei no assunto e ela também não, e a vida continuou. O incidente seguinte aconteceu 3 dias depois. Eram cerca de 2 da manhã e eu tinha me levantado para ir beber um copo. Estava na ilha da cozinha, com um jarro de na mão, quando tive a forte sensação de que estava a ser observado. Por qualquer razão,
Olhei para o chão e vi o rosto sorridente da minha mulher a olhar para mim. Ela estava a espreitar-me do outro lado da ilha, olhando para mim com olhos arregalados, sem pestanejar e sorrindo. A sorrir como o gato de Cheshire. Eu gritei, admito, não por irritação, mas por medo. Por alguma razão, naquele momento, eu estava com medo. Ao som do meu grito, Lynn recuou para fora da minha vista, com as mãos e os pés a baterem no chão de azulejos enquanto saía da cozinha de 4. Não corri atrás dela, nem sequer gritei. Fiquei ali parado em choque, perguntando-me que raio a teria levado a fazer aquilo. Demorei um pouco mais do que gostaria de admitir para voltar lá para cima, mas acabei por fazer. Quando cheguei ao nosso quarto, a Lynn estava deitada de lado, a dormir, ou pelo menos fingia estar. Fiquei ali parado durante algum tempo, observando a sua respiração para ter a certeza de que ela estava mesmo a dormir. Tinha a sensação de que ela poderia saltar para cima de mim assim que eu me deitasse na cama. Mas não saltou. Deitei-me na cama e ela nem sequer se mexeu. A sua respiração era suave e profunda e eu estava a começar a pensar se teria sonhado tudo aquilo. Na manhã seguinte, esperei que ela descesse para tomar café. Depois de lhe entregar uma caneca e beijar-lhe a face, decidi perguntar-lhe o que se passava. O que é que foi aquilo de ontem à noite? Perguntei, mantendo meu tom leve para não ofender ou envergonhar. Ela franziu o sobrolho por cima da chávena de café, abanando a cabeça como se não fizesse ideia do que eu estava a dizer. Estavas a espreitar-me outra vez. Dali ponto, disse eu, apontando para o sítio no chão junto à ilha da cozinha. Ela seguiu meu olhar e, quando voltou a olhar para mim, desatou a rir. Riu-se tanto que não pude deixar de me juntar a ela. Às vezes dás-me arrepios, sabias, disse eu. Ela riu-se, pousou a chávena no balcão e passou os braços à volta do meu pescoço. Tu assustas-me a toda hora. Por isso, acho que estamos quites, provocou ela. Despedimos-nos e saímos para o trabalho. Enquanto conduzia, não parava de pensar em como tinha sido arrepiante vê-la sorrir para mim por detrás da ilha. Os sons que as suas mãos faziam no chão quando ela se afastava. Disse a mim mesmo que ela estava apenas a tentar ser tola. Apenas a tentar juntar-se a mim no meu amor por tudo que é horror. Não é que eu tivesse medo dela, mas, mesmo assim, não me pareceu bem. Comecei a vê-la espreitar-me cada vez mais. Por vezes, espreitava por detrás do sofá ou das cortinas da sala. Uma vez, até conseguiu entrar no velho baú da avó, que fica aos pés da nossa cama. Se as velhas dobradiças do baú não a tivessem denunciado, talvez eu nem sequer soubesse que ela estava lá. Ela tinha a tampa levantada o suficiente para que apenas metade da sua cara aparecesse. Ela estava a sorrir como uma criança excitada. Foi enervante. Eu nem sequer sabia o que lhe havia de dizer. Tudo o que podia fazer era ficar a olhar. Quando finalmente encontrei a minha voz, perguntei-lhe por que é que ela estava a fazer aquilo. Ela não respondeu, mas fechou lentamente a tampa, fechando-se dentro da bagageira. Afastei-me, sentindo-me perturbado. Não percebia por que é que ela o fazia, mas era evidente que a fazia feliz. Só esperava que ela se cansasse rapidamente do jogo. Lynn não me espreitou durante as 2 semanas seguintes. Comecei a pensar que ela tinha acabado com a sua partida estranha e fiquei aliviado. Uma noite, estávamos a ver uma série na Netflix e eu disse, a brincar, que não a tinha visto espreitar para mim ultimamente, que ela devia ter desistido do seu jogo de espionagem. Ela olhou para mim com um pequeno sorriso e disse, talvez tenha ficado melhor nisso. Não disse nada, mas perguntei-me se ela estaria ou não a brincar. Durante os dias seguintes, não consegui parar de pensar no que ela tinha dito. Estaria ela ainda a espreitar-me quando eu não estava a olhar e eu não tinha reparado? E se sim, o que é que ela estava a ganhar com isto? Comecei a sentir-me paranoico, verificando constantemente se ela estava a observar-me ao virar da esquina ou atrás de uma porta. Ficava nervoso sempre que estava em casa e ela não estava à minha frente. Sentia-me estúpido e um pouco louco. Mas depois de algumas semanas sem outro incidente, comecei a relaxar. Deixei de verificar atrás dos móveis e das paredes e disse a mim próprio que era apenas uma má memória. Depois, há uns dias, as coisas pioraram muito. A Lynn saiu para ir à casa de uma amiga e eu fiquei no sofá a jogar alguns jogos no meu portátil. Por volta das 21 horas, entrei no duche. Enquanto lavava o sabão do cabelo,
tive a sensação horrível de estar a ser observado. Abri lentamente os olhos e quase tive um ataque cardíaco. Lynn estava a espreitar por detrás da cortina do chuveiro, com a cabeça toda esticada para dentro do chuveiro, deixando apenas o corpo de fora. O seu longo cabelo escuro pendia contra a cortina, com as pontas a pingar água. A sua boca estava aberta num sorriso terrível, os olhos arregalados e vermelhos, como se não pestanejasse há algum tempo. Gritei e saltei para trás contra a parede. Ela não se mexeu, nem o seu sorriso vacilou. A maquilhagem escorria-lhe pelas faces em 2 traços pretos. Tinha um ar tonto e completamente louco. Eu estava aterrorizado. Ficamos assim durante alguns momentos. Nenhum de nós disse uma palavra. Finalmente, depois do que me pareceu uma eternidade, ela tirou lentamente a cabeça para fora do chuveiro e eu vi a sua figura desfocada através da cortina, enquanto ela se dirigia para trás, para a porta da casa de banho. Um segundo depois, a porta da casa de banho fechou-se com força suficiente para fazer estremecer o espelho. Gritei novamente e saltei do duche para trancar a porta. Fiquei na casa de banho durante mais de 1 hora. Talvez tenha exagerado para alguns de vós. Mas, piada ou não, eu não ia continuar a aturar estas merdas malucas. Foi o que disse a mim próprio enquanto andava na minha casa de banho, parando para escutar a porta a cada poucos minutos. De repente, ouvi um som abafado e encostei o ouvido à porta da casa de banho, esforçando-me por ouvir. Não consegui ouvir nada, mas imaginei a Lynn do outro lado da porta, a rir-se da sua piada. Senti uma onda de raiva. Estava mais do que irritada por me terem feito sentir assustada na minha própria casa e por me terem obrigado a esconder na casa de banho durante 1 hora. Tudo para quê? Alguma piada. Se era uma piada, era uma horrível. Mas que raio, Lynn. Eu gritei. Esta merda está a tornar-se muito irritante. Esperei que ela se desculpasse ou me chamasse de idiota. Mas, em vez disso, ouvi um gemido fraco, tão baixo que me perguntei se teria ouvido, e depois um silêncio total. Lynn, gritei, sem conseguir esconder o tremor na minha voz. Não obtive resposta, apenas a minha própria respiração pesada. Juro por Deus, para com isso, porra, gritei, batendo com o punho na porta. Fiquei à espera que ela me insultasse, algo que eu esperava depois de ter falado com ela daquela maneira. Nunca tinha gritado com ela, mas não houve nada. Apenas o pingar ocasional da cabeça do chuveiro. Não vou negar que estava assustado. Demasiado medo para abrir a maldita porta e enfrentar a minha própria mulher. Esperei mais uns 30 minutos, o que parece uma vida inteira quando se está assustado. Finalmente, decidi que não ia passar a noite escondido na minha casa de banho. Pus-me de joelhos e espreitei por baixo da porta. Quase esperava ver a cara dela espreitar para mim, mas felizmente não vi. Conseguia ver o corredor até ao cimo das escadas, mas nada de Lynn. Não sabia se devia ficar contente com isso ou não. Olhei durante alguns minutos, à espera de ver a cabeça dela aparecer no topo do degrau, mas ela não apareceu. Levantei-me, com a mão a pairar sobre a porta, e preparei-me mentalmente para abrir. Rodei lentamente a fechadura com dedos trêmulos e estava prestes a abri-la quando ouvi um som que ainda me dá náuseas quando penso nele. Um gemido, mais alto do que antes, mas desta vez consegui perceber de onde vinha. Virei a cabeça para a porta do armário como se estivesse em câmara lenta e olhei para minha mulher, que me espreitava por entre a pequena fresta. Os seus olhos continuavam arregalados como sempre, e a sua boca estava aberta no sorriso mais grotesco e escancarado que alguma vez tinha visto. Nem sequer gritei. Estava demasiado assustado para isso. As suas mãos estavam coladas ao peito, o seu corpo tremia de puro prazer, como se mal pudesse conter a sua excitação. Um gemido curto e áspero saiu-lhe da garganta, profundo e cru, provocando um arrepio em todo o meu corpo. De alguma forma, consegui abrir a porta da casa de banho e corri o mais depressa que pude. Desci os degraus a correr, agarrei nas chaves no telemóvel que estavam na mesa da sala e corri para o carro. Consegui ouvir o seu riso estridente atrás de mim, mas não a ouvi aproximar-se. Não me dei ao trabalho de fechar a porta da frente. Afastei-me da casa mais depressa do que legalmente deveria ter feito, tremendo o tempo todo, ou de medo ou de frio. Talvez um pouco dos dois. Não tinha pegado num casaco, nem sequer num par de sapatos.
Ainda estava de boxers e o meu cabelo ainda estava úmido. Dirigi-me diretamente para a casa do meu irmão Chris, a cerca de 40 minutos de distância, ignorando todas as chamadas e mensagens que recebia. Não olhei para o telemóvel até estar estacionado em segurança na entrada da casa do meu irmão. Lynn tinha telefonado 4 vezes e enviado uma enxurrada de mensagem de texto, todas a perguntar onde é que eu tinha ido e por que é que tinha saído daquela maneira. Atirei o telemóvel para o tablier, furioso com a sua atitude indiferente. O meu irmão e a sua mulher ficaram surpreendidos por me ver, especialmente vestido apenas com os boxers, mas disseram-me para ficar o tempo que precisasse. O Chris emprestou-me algumas roupas, perguntou-me o que tinha acontecido. Disse-lhe que eu e a Lynn tínhamos discutido, mas não entrei em pormenores. Não queria que ele pensasse que eu estava a exagerar, deixando a minha mulher por causa de uma partida, mesmo que fosse uma partida estranha. Não a tinha encorajado durante anos a descontrair-se, em vez de estar sempre tão séria. Atirei o telemóvel para o tablier, furioso com a sua atitude indiferente. O meu irmão e a sua mulher ficaram surpreendidos por me ver, especialmente vestido apenas com os boxers, mas disseram-me para ficar o tempo que precisasse. O Chris emprestou-me algumas roupas e perguntou-me o que tinha acontecido. Disse-lhe que eu e a Lynn tínhamos discutido, mas não entrei em pormenores. Não queria que ele pensasse que eu estava a exagerar, deixando a minha mulher por causa de uma partida, mesmo que fosse uma partida estranha. Não a tinha encorajado durante anos a descontrair-se, em vez de estar sempre tão séria. Eu queria que ela relaxasse e se soltasse, mas não era isso que eu tinha em mente. Tentei dormir no sofá deles, mas meu cérebro não me deixava descansar. Sempre que fechava os olhos, via a cara da Lynn olhar para mim de dentro do armário. Saber que ela tinha estado ali comigo o tempo todo fazia-me arrepiar. Ela nunca tinha saído da casa de banho. Em vez disso, entrou no armário e fechou a porta da casa de banho para me enganar. A simples ideia de voltar para casa dava-me ansiedade. Virava-me de um lado para o outro, sem conseguir dormir. O Chris acabou por me dar um comprimido para dormir para que eu pudesse descansar um pouco. O meu sono estava cheio de sonhos terríveis, todos com a cara sorridente da Lynn. Acordei assim que o sol começou a nascer. O meu corpo dorido do sofá doía-me e sentia-me esgotado. Sabia que teria de telefonar a Lynn, mas não sabia o que lhe dizer. Não iria para casa a menos que ela me desse a sua palavra de que não faria mais nenhuma merda assustadora. Eu só queria minha mulher de volta. A sua personalidade normal e séria nunca me pareceu tão boa. Estava a pensar em ligar-lhe e dizer-lhe isso quando me veio aquela sensação familiar. Estava a ser observado. Estava a olhar para o teto, com o coração na garganta. Não queria desviar o olhar, mas quanto mais tempo ignorava a sensação, pior ela ficava. Os meus olhos desviaram-se do teto quase por si próprios. A cara dela estava encostada à janela ao lado do sofá, a olhar para mim com o mesmo sorriso de escárnio. A baba escorria-lhe pelos lábios, deixando 2 longas marcas no vidro. Não sabia quanto tempo ela estava ali, mas algo me dizia que estava há bastante tempo, possivelmente toda a noite. Não me dei ao trabalho de gritar, embora tivesse medo. A raiva superava qualquer medo que eu sentisse naquele momento. Levantei-me do sofá e bati com a palma da mão no vidro. Lynn, estás doida? Que raio se passa contigo? Vai para casa. Eu gritei. Agora? Ela não se mexeu, e a sua expressão horrível não se alterou. Quando muito, o seu sorriso só aumentava, como se nunca tivesse estado tão feliz. Conseguia ouvir o Chris e a mulher a mexerem-se lá em cima. Como se Lynn os ouvisse do seu lugar lá fora, a cabeça dela moveu-se ligeiramente na direção deles. E ela começou a fechar a boca lentamente. O Chris chamou meu nome lá de cima, obviamente preocupado. Virei-me para ver a ele e a sua mulher, Rebecca, a descerem apressadamente as escadas. Quando me voltei para a janela, a Lynn tinha desaparecido. O único sinal de que tinha estado ali eram as 2 manchas de baba que ainda escorriam pelo vidro. Tentei explicar a Chris e Rebecca sobre acordar e ver Lynn me observando pela janela. Eles estavam céticos. Quem não estaria? O Chris e eu fomos lá fora, ao sítio em frente à janela, mas não havia pegadas na terra, apenas uma ligeira marca. Um animal, provavelmente. Chris supôs, e eu não discuti. Ele e Rebecca presumiram que eu tinha sonhado o episódio todo.
Não perceberam e eu estava demasiado cansada para lhes explicar. Naquele dia, pedi para sair do trabalho e desliguei o telemóvel. Não queria encarar Lynn. Só o facto de falar com ela era demasiado para mim nessa altura. Comecei mesmo a acreditar que havia algo de irreversivelmente errado com ela. Que, independentemente das promessas que ela fizesse, nunca mais seríamos os mesmos. A ideia entristeceu-me profundamente. Chorei a maior parte da manhã. Ao meio-dia, achei que estava pronto para confrontar. Dar-lhe uma última oportunidade de se explicar. Podia pelo menos dar-lhe isso depois de 6 anos, disse a mim próprio. Liguei o telemóvel e vi as dezenas de mensagens que ela tinha enviado. Todas de uma esposa aparentemente preocupada. Podemos falar. Eu amo-te. Por favor, liga-me. Estou muito preocupada. Podes atender. Vem para casa. E mais do mesmo. Todas as mensagens a dizer que me amava e que me queria em casa. Como ela estava preocupada, nem um maldito abordou a merda louca que ela fez. Como se ela não estivesse a agir como uma personagem de um livro do Stephen King. Até as mensagens dela eram diferentes. Ela normalmente enviava mensagem de romance só para me dizer para ir buscar um pão. Seria de esperar que ela tivesse mais para me dizer depois das suas bizarrices. Eu sei que provavelmente parece infantil para alguns de vós que estão a milhas de distância desta situação. Mas se vissem a forma como a Lynn olhou para mim, como se afastou de 4 como um animal selvagem, sorrindo para mim de dentro do armário como uma lunática, então acho que a minha reação foi justificada. Acabei por ficar com o Chris e a Rebecca por mais uma noite. Ontem só acordei depois do meio-dia. E, felizmente, não vi a cara da Lynn olhar para mim através da janela. Não quero intrometer-me porque não me compete, mas esta discussão pode ser resolvida, perguntou Rebecca. Ela tinha nos feito uma sandes para o almoço e eu sabia que ela queria falar sobre o assunto sem parecer intrometida. Não sei. É que ela parece uma pessoa diferente, disse eu, escolhendo as palavras com cuidado. Ainda não estava preparada para que ela ou Chris soubessem toda a extensão da loucura com que eu estava a lidar. As pessoas mudam, bem, mas ela continua a ser a mesma mulher com quem casaste. Talvez só precisem de falar sobre os vossos problemas. Seja o que for que se esteja a passar, tenha certeza que pode ser resolvido, disse ela, sempre pacificadora. Acho que agora já está para além disso. Acho que falar não vai ajudar. Não confio nela, disse eu. As palavras picaram-me no coração. Sentia falta e amava minha mulher. Mas como poderia viver com alguém assim? Viver em constante medo não me pareceu muito apelativo. A Lynn ama-te. Ela deve estar absolutamente arrasada, disse ela. Não sei se isso é verdade, eu disse. Bem, a mim pareceu-me que sim. Nunca a vi tão perturbada. Muito diferente da Lynn que eu conheço, disse Rebecca, abanando a cabeça com tristeza. Demorou um minuto para que as palavras dela fossem realmente entendidas. Viver em constante medo não me pareceu muito apelativo. A Lynn ama-te. Ela deve estar absolutamente arrasada, disse ela. Não sei se isso é verdade, eu disse. Bem, a mim pareceu-me que sim. Nunca a vi tão perturbada. Muito diferente da Lynn que eu conheço, disse Rebecca, abanando a cabeça com tristeza. Demorou um minuto para que as palavras dela fossem realmente entendidas. E quando fizeram, senti o pavor a penetrar-me na pele. Espera, o que é que queres dizer com isso? Viste-a? Viste a Lynn? Perguntei, com a boca subitamente seca. Rebecca acenou casualmente com a cabeça, como se esse facto não fosse combustível para o pesadelo. Talvez para ela não fosse. Ela passou por cá esta manhã, logo depois de o Chris ter saído para o trabalho, disse ela, limpando os pratos da mesa. Mas não vi o carro dela. Talvez ela tenha apanhado um Uber ou assim. Becca, o que é que ela disse? Ela entrou? Perguntei, com o suor a começar a aparecer-me na testa. Comecei a olhar em volta, examinando os cantos como se um predador estivesse à espreita por trás deles. Não, ela só perguntou se já estavas acordado, e eu disse que não. Perguntei se ela queria que eu te acordasse, mas ela disse que não. Só disse para te deixar dormir, disse ela enquanto lavava a louça. É só isso. Ela não disse mais nada. Perguntei.
Não, mas ela estava com um aspecto horrível, como se não dormisse há dias. Acho que lhe devias ligar. Levantei-me da mesa e agradeci a Rebeca pelo almoço. Senti-me um pouco melhor por saber que, pelo menos, ela não tinha entrado. Ainda assim, precisava de verificar se as portas estavam trancadas. Fiquei sentado durante algum tempo, a tentar perceber o que fazer a seguir. Eu não queria ir para casa, mas senti que devia Lynn ajudá-la se pudesse. Não tinha feito um juramento de amar e honrar na doença e na saúde. Claramente, ela estava muito doente. Se ela estava doente, o que eu realmente acreditava que estava, eu tinha que tentar conseguir a ajuda que ela precisava. Mas eu nem sequer sabia por onde começar. Não queria chamar a polícia. Além disso, o que é que eu lhes ia dizer? Que a minha mulher estava a espreitar-me, que ela estava a ser assustadora. Por mais bizarra que ela fosse, ainda não tinha cometido nenhum crime. Pelo menos, ainda não. A polícia teria provavelmente dito que eu estava a exagerar. Mas isto não era uma partida. Parecia errado, perigoso, até. Como se algo sinistro se escondesse por detrás do seu sorriso. Eu sabia que, como marido dela, estava no meu direito de a internar. Mas se ela simplesmente agisse normalmente na presença deles, obviamente, ela tinha conseguido enganar Rebeca, fazendo-a pensar que era apenas uma esposa preocupada. Desde que os médicos não a considerassem um perigo para si ou para os outros, não teriam outra hipótese senão dar-lhe alta ao fim de 72 horas. Sentia-me perdido e sobrecarregado. Por isso, fiz o que qualquer marido na minha posição faria. Liguei para a mãe dela. Não queria, acredite em mim. A mãe dela, Mariane, e eu nunca tivemos um bom relacionamento. Nunca brigamos nem nada parecido. Ela simplesmente não era uma pessoa muito calorosa e não era fácil de lidar. Ela raramente sorria. E quando sorria, apenas os lábios se moviam em um sorriso fino, deixando os olhos tão vazios quanto antes. Ela transmitia essa aura de estar permanentemente na defensiva. Eu a conheci apenas 2 vezes e ambas as visitas foram muito curtas. Eu tive a impressão de que ela não aprovava minha relação com sua filha. Lynn sempre nos tirava rápido de lá, pois não queria que eu me sentisse desconfortável, o que eu apreciava. Estar na companhia da mãe dela era quase insuportável, como pisar em vidro. Fiquei feliz quando nos mudamos para 3 estados de distância. Assim não precisaríamos vê-la com frequência. Eu estava feliz em evitar essa mulher, mas agora precisava de sua ajuda. Eu realmente não queria falar com ela, mas precisava conversar com alguém que conhecia Lynn melhor do que eu. Então, cerrei os dentes e fiz o que precisava ser feito. Sim, ela atendeu, já soando irritada. Mariane, sou eu. Bem, você tem 1 minuto para conversar. Perguntei. Pude ouvir um estalo da língua dela em irritação. Estou no meio de preencher alguns cheques, mas se você insiste, suponho que possa dispensar um momento. Sobre o que deseja falar, Benjamin, ela disse friamente. É sobre a Lynn. Ela tem agido de forma estranha, e eu estava me perguntando se você tem alguma ideia se pode haver algo. Fui rapidamente interrompido. É um pouco difícil acompanhar seu discurso confuso. Benjamin, o que exatamente você quer de mim? Ela perguntou. Eu podia quase vê-la parada ali em seu suéter fino e calças sociais, tamborilando as unhas impacientemente sobre a mesa. Eu queria saber se você já notou algum comportamento estranho, ou possivelmente alguma doença mental. Perguntei. Houve uma longa pausa desconfortável, e eu não sabia se era porque ela estava pensando ou por algum outro motivo. Finalmente, após alguns segundos, ela falou. Não sei se isso é alguma das suas piadas, Benjamin, mas se for, eu não vejo graça nisso. Agora, eu tenho negócios para resolver, como disse antes. Então, se não se importa, ela disse, mas eu a interrompi antes que pudesse me dispensar. Mariane, não é uma piada. Estou sinceramente preocupado com a saúde mental da Lynn. O comportamento dela tem sido muito errático ultimamente. Estou muito preocupado com ela e achei que, como mãe, você também estaria, eu disse, minha frustração evidente na voz. Levantei-me da mesa e agradeci a Rebeca pelo almoço. Senti um pequeno alívio ao saber que pelo menos ela não tinha entrado. Mesmo assim, precisei verificar se todas as portas estavam trancadas.
Fiquei sentado por um tempo tentando decidir o que fazer a seguir. Eu não queria voltar para casa, mas sentia que devia a Lynn uma tentativa de ajudá-la, se possível. Afinal, eu jurei amá-la e honrá-la na saúde e na doença, certo? E, claramente, ela estava muito doente. Se ela estava doente, o que eu realmente acreditava, eu precisava tentar ajudá-la. Mas eu não sabia nem por onde começar. Não queria chamar a polícia. E, além disso, o que eu diria a eles? Que minha esposa estava espiando por trás dos móveis. Que ela estava agindo de forma assustadora. Por mais bizarra que fosse, ela ainda não tinha cometido nenhum crime. Pelo menos não ainda. A polícia provavelmente diria que eu estava exagerando. Mas isso não era uma brincadeira. Algo estava errado. Perigoso, até. Como se algo sinistro estivesse por trás daquele sorriso. Eu sabia que, como marido, eu tinha o direito de interná-la involuntariamente, mas se ela simplesmente agisse normalmente na frente dos médicos, ela claramente conseguiu enganar Rebecca, fazendo-a pensar que era apenas uma esposa preocupada. E se os médicos não a considerassem um perigo para si mesma ou para os outros, teriam que liberá-la após 72 horas. Eu me sentia perdido e sobrecarregado. Então, fiz o que qualquer marido na minha posição faria. Liguei para a mãe dela. Eu não queria, acredite, a mãe de Lynn, Marianne, e eu nunca nos demos muito bem. Nunca brigamos, mas também nunca fomos próximos. Ela não era uma pessoa calorosa e não era fácil de lidar. Raramente sorria, e quando fazia, apenas os lábios se moviam, enquanto os olhos permaneciam vazios. Ela tinha uma aura que fazia parecer que estava sempre na defensiva. Só a conheci 2 vezes, e ambas as visitas foram curtas. Sempre tive a impressão de que ela não aprovava o nosso casamento. Lynn sempre fazia questão de encurtar as visitas para que eu não me sentisse desconfortável, e eu era grato por isso. Estar na companhia da mãe dela era insuportável, como caminhar sobre cacos de vidro. Quando nos mudamos para 3 estados de distância, fiquei feliz por não precisar vê-la com frequência. Evitar aquela mulher era um alívio, mas agora eu precisava da ajuda dela. Eu realmente não queria falar com ela, mas precisava de alguém que conhecesse Lynn melhor do que eu. Então, engoli meu orgulho e fiz a ligação. Sim, ela atendeu, já soando irritada. Marianne, sou eu. Bem, você tem 1 minuto para conversar. Perguntei. Ouvi um som de impaciência do outro lado da linha. Estou no meio de alguns pagamentos, mas se você insiste, suponho que posso te dar um momento. O que você quer discutir, Benjamin? Disse ela, friamente. É sobre a Lynn. Ela tem agido estranhamente, e eu queria saber se você já notou algum comportamento esquisito antes ou se há algum histórico de problemas mentais na família. Houve uma longa pausa desconfortável. Eu não sabia dizer se ela estava pensando na resposta ou hesitando por outro motivo. Depois de alguns segundos, ela finalmente falou. Não sei se isso é uma das suas brincadeiras, Benjamin, mas se for, não vejo graça nisso. Agora, como eu já disse, tenho coisas a fazer, então se não se importa. Ela estava prestes a desligar, mas a interrompi antes que pudesse se livrar de mim. Marianne, não é uma piada. Estou sinceramente preocupado com a saúde mental da Lynn. O comportamento dela tem sido muito errático ultimamente. Estou muito preocupado com ela e achei que, como mãe, você também estaria, eu disse, minha frustração evidente na voz. Se você está realmente preocupado, sugiro que procure profissionais de saúde. Não sei o que espera de mim, retrucou, ríspida. Eu percebi que ela estava prestes a desligar e, por algum motivo, fiquei desesperado para evitar isso. Eu sentia que ela sabia mais do que estava dizendo. Por favor, se não por mim, pelo menos pela Lynn. Ouvi um leve suspiro trêmulo do outro lado da linha, como se ela estivesse tentando manter sua frieza, mas estivesse falhando. Marianne, o que foi? Comecei a perguntar. Benjamin, não sei o que te dizer. Meu único conselho é que você procure ajuda profissional. Não me ligue mais. Adeus. Tentei chamá-la de volta, mas ela desligou. Fiquei ali, segurando o telefone, tentando entender a ligação e a recusa dela em me ajudar. Mesmo que ela não gostasse de mim, por que não queria ajudar a própria filha? Isso não fazia sentido.
Rejoguei a conversa na minha cabeça, desesperado para encontrar algo que eu pudesse ter perdido. Depois de um tempo, quase desisti, até que me lembrei das últimas palavras dela para mim. Procure ajuda profissional. Ela disse essas palavras com certa urgência. Talvez eu estivesse apenas me apegando a qualquer coisa, mas não, eu tinha certeza de que sua voz mudou ligeiramente quando ela disse isso, como se fossem palavras extremamente importantes. O que ela quis dizer? Presumi que estivesse se referindo a médicos, mas se ela estivesse se referindo a outra coisa, a alguém que ela não se sentia à vontade para mencionar diretamente, ou talvez eu estivesse apenas desesperado. Esperei Chris chegar em casa e, depois de uma conversa longa e cansativa com ele e Rebecca, consegui convencê-los de que Lynn realmente precisava de ajuda psiquiátrica. Não contei tudo a eles. Ainda não estava pronto para revelar toda a insanidade que eu estava enfrentando, mas mencionei nosso último encontro. Expliquei como ela se escondeu no banheiro e ficou me espiando do armário. Eles ficaram obviamente chocados, mas, felizmente, acreditaram em mim. Também queriam ajudá-la. Mesmo assim, não acharam que era tão sério. Estranho, talvez, mas não perigoso. Continuavam dizendo que Lynn devia estar pregando algum tipo de brincadeira bizarra. Talvez para o YouTube. Rebecca sugeriu, meio sem acreditar. Chris não achava que devíamos chamar a polícia ainda. Ele sugeriu irmos até lá e tentarmos convencê-la a ir por conta própria. Eu aceitei na hora. Pelo menos eu não teria que entrar naquela casa sozinho. Fomos até lá esta manhã, logo depois do café da manhã. De jeito nenhum eu entraria naquela casa à noite. Quando paramos na entrada da garagem, meu estômago deu cambalhotas. O carro dela não estava lá, mas isso não me tranquilizou nem um pouco. A porta da frente estava entreaberta e por um instante pensei que veria os olhos dela espiando pela fresta. Eu estava tremendo e começando a suar. Chris, por outro lado, parecia completamente relaxado. Esperou que eu abrisse a porta, com as mãos nos bolsos, como se estivesse apenas dando um passeio no parque. Eu invejava a ignorância dele. Empurrei a porta e imediatamente fui atingido por um cheiro de podridão. Chris também sentiu e entrou atrás de mim com o nariz franzido. O que vocês usam para limpar a casa? Carniça, murmurou Chris. Cala a boca. Meus olhos percorriam o ambiente em busca de qualquer sinal de Lynn. A casa estava completamente silenciosa e escura, apesar de serem 10 da manhã. Todas as cortinas estavam fechadas, impedindo que qualquer luz do sol entrasse. Se eu não tivesse saído dali há apenas 2 dias, pensaria que a casa estava abandonada. Fomos de cômodo em cômodo, verificando todos os possíveis esconderijos e chamando pelo nome dela de tempos em tempos. Por que diabos você está olhando debaixo do sofá? Chris perguntou depois de um tempo. Não estamos procurando pela sua esposa. Ele me olhava como se eu fosse um idiota. Vamos subir. Sussurrei. Ele balançou a cabeça, mas me seguiu escada acima para verificar o banheiro e o quarto de hóspedes. No caminho, meus sapatos esmagaram pedaços de vidro espalhados nos degraus. Olhei para a parede da escada e percebi que um dos nossos retratos de casamento havia sido destruído. A moldura estava torta, sem vidro. Olhei para a foto, um nó se formando na minha garganta. Tínhamos tirado aquela foto logo depois de sair da igreja, depois de dizermos nossos votos. Ela estava tão linda no vestido branco. Nunca imaginei que seu rosto se tornaria uma fonte de terror para mim. Subimos o restante da escada e verificamos o quarto de hóspedes, que estava completamente intocado. Eu hesitei antes de entrar no banheiro, revivendo todo o pavor daquela noite. Chris percebeu e se ofereceu para entrar primeiro, mas não consegui deixá-lo fazer isso. Então, entramos juntos e verificamos o armário e o box do chuveiro. O banheiro parecia não ter sido tocado desde que saí dali. Não acho que ela esteja aqui. Bem, por que você não pega algumas roupas, tentamos voltar amanhã ou algo assim? Chris sugeriu. Assenti e fui para o nosso quarto, enfiando algumas roupas em uma mala. Quando abri o armário, encontrei a origem do cheiro e imediatamente engasguei. Chris deu uma olhada e ficou pálido. Ele precisou sair para o corredor, tentando se afastar do cheiro e da cena horrível. Dentro do meu armário, encharcados no tapete, estavam pelo menos uma dúzia de globos oculares, todos cuidadosamente organizados em pares.
Alguns eram do tamanho de uma moeda de 25 centavos, outros tão pequenos quanto uma bolinha de gude. Fiquei encarando aquelas pequenas coleções de olhos, pensando em como ela os conseguiu e sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Meu Deus, eu achava que a Becca tinha um problema com compras. O asterisco REA. Sua esposa está colecionando olhos, Chris murmurou, engasgando. Bem, acho que devíamos sair daqui. Ele chamou do corredor. Estou ficando enjoado. Tá bom, respondi. Peguei minha mala e fechei a porta do armário sobre meu novo pesadelo. Dei um passo para o corredor e inspirei fundo. Eu podia sentir o gosto da podridão na minha língua, e isso me fez querer vomitar. Quem diabos alinha olhos no armário assim? Chris murmurou. Eu te disse que ela precisava de ajuda. Eu disse, ela não precisa de ajuda. Bem, ela precisa de um exorcista. Ele virou-se para ir embora. Você vem ou o quê? Não aguento mais esse cheiro. As palavras dele morreram na garganta e seus olhos se arregalaram de medo. Eu não perguntei o que era. Eu já sentia. Alguém estava me observando. E não eram os olhos no armário. Virei-me lentamente, meus olhos percorrendo o quarto. Meu Deus, sussurrei, quando finalmente vi o que tínhamos perdido. Debaixo da cama, encolhida de lado, observando-nos com a empolgação de uma criança na manhã de Natal, estava minha esposa. Suas mãos estavam juntas debaixo do queixo e tremiam de ansiedade. Agora que sabíamos onde ela estava, eu podia ouvir os pequenos sons que ela fazia. Uma espécie de soluço contido na garganta, como se a emoção fosse grande demais para ela segurar. Era profundamente perturbador. Seus olhos arregalados. Aquele mesmo sorriso enorme. Tudo em mim gritava para correr, mas forcei esse instinto para longe. Essa ainda era minha esposa. Não importava o quão distorcida estivesse, ela ainda era a mulher com quem me casei. Eu tinha que ajudá-la. Lynn. Murmurei suavemente. Ela não respondeu, mas sua cabeça balançou rapidamente em pequenos movimentos, como se estivesse concordando. Amor, eu só quero te ajudar, tá bom? Você pode me deixar fazer isso. Dei um passo à frente, aproximando-me dela como se fosse um animal selvagem. Eu te amo, Lynn. Outro pequeno soluço escapou de sua boca aberta e eu tive que lutar contra o impulso de correr. Seus ombros começaram a tremer e seus olhos cresceram ainda mais. Eu me abaixei para vê-la melhor e imediatamente vi o sangue. Suas mãos estavam cobertas de sangue. Elas tremiam ainda mais quanto mais eu me aproximava, como se ela estivesse prestes a explodir de alegria. Lynn, você está machucada, você está sangrando. Ela balançou a cabeça de novo, seus dedos ensanguentados se movendo como se tocassem um piano invisível. O sangue escorria entre seus dedos e manchava seu rosto quando ela os tocava. Eu queria recuar, nojo e medo misturados no meu estômago. O cheiro dela era insuportável. Lábios secos, rachados, com sangue escorrendo das fissuras. Eu sabia que ela não sairia de lá sozinha, mas eu não queria deixá-la naquele estado. Me aproximei um pouco mais e estendi a mão para ela. Os soluços ficaram mais altos e seus dedos tremeram violentamente. Foi então que viu que ela segurava entre eles um grande caco de vidro. Oh, meu Deus! Lynn, você está sangrando? Eu disse. Instintivamente, estendi a mão para segurar a dela, mas antes que eu pudesse sequer tocá-la, sua mão disparou em minha direção. Uma dor aguda percorreu meu braço e eu caí para trás. Meu braço ardia e eu podia ver o sangue escorrendo até pingar no carpete. Olhei para ela em choque e vi seu sorriso alargar-se ainda mais. Seus dedos seguravam firmemente o grande pedaço de vidro coberto de sangue. Você está bem aí dentro? Chris perguntou atrás de mim. Virei minha cabeça levemente e acenei com a cabeça para ele, segurando meu braço contra o peito. Quando olhei de volta para Lynn, percebi que seu foco havia mudado. Ela não estava mais olhando para mim e também não estava mais sorrindo. Seus olhos agora estavam fixos atrás de mim, encarando Chris como um predador observa sua presa. Seu rosto ainda estava congelado naquela expressão grotesca, mas seu sorriso se desfez, transformando-se em um rosnado silencioso. Levantei-me, começando a recuar pelo corredor, sem tirar os olhos dela. Você está sangrando? Chris perguntou. No momento em que as palavras saíram da boca dele,
Lynn começou a rastejar rapidamente para fora de debaixo da cama, o caco de vidro ainda firme em sua mão. Chris, corre! Agora! Gritei. Ele devia estar paralisado pelo medo, porque um segundo depois senti minhas costas esbarrarem nele. Ele ainda estava parado no topo da escada, olhando para o horror que era minha esposa. Lynn já tinha saído completamente de debaixo da cama e agora estava parada no batente da porta do quarto, seu rosto retorcido em pura fúria. Seu corpo inteiro parecia tenso, como se estivesse prestes a se lançar sobre nós. O sangue gotejava de seus dedos até o chão. Pelo amor de Deus, Lynn, Chris disse, com a voz tremendo. Você está brincando de esconde-esconde. Empurrei Chris para as escadas. Se mexe, Chris, falei firme, mas baixo. Lynn balançou a cabeça rapidamente, seu sorriso voltando ainda maior. Ela então começou a abrir a boca, cada vez mais, como se sua mandíbula estivesse se deslocando. Eu ouvi Chris murmurar uma oração antes de finalmente sair correndo escada abaixo. Fiquei ali, no topo da escada, preso entre o amor por uma mulher que claramente precisava de ajuda e o instinto de autopreservação. Eu só quero te ajudar, disse, segurando as lágrimas. Os olhos dela focaram em mim novamente enquanto ela levantava o caco de vidro, segurando a frente do corpo. Então, ela começou a correr na minha direção, gritando de pura excitação. Felizmente, meu corpo reagiu antes da minha mente e eu disparei escada abaixo, pulando 2 ou 3 degraus por vez. Cheguei à porta da frente no exato momento em que senti ela pular nas minhas costas, suas mãos se agarrando ao meu pescoço, sua boca aberta próxima ao meu ouvido, emitindo aqueles soluços estranhos. Sacudi meu corpo violentamente, fazendo com que ela caísse no chão. Senti uma dor ardente nas costas ao me livrar dela, mas não olhei para trás. Arranquei a porta da frente e corri para o carro. Chris estava parado no jardim, falando no telefone com a polícia. Não disse uma palavra. Apenas corri para o carro e pulei dentro dele. Chris percebeu o que eu estava fazendo e veio atrás de mim, ainda falando com o 911. Olhei pelo retrovisor, certo de que veria Lynn correndo atrás de nós. Mas ela não veio. Dirigi direto para o hospital e levei 11 pontos no braço e 3 nas costas. A polícia fez várias perguntas, voltou a casa para investigar. Mas, claro, Lynn não estava mais lá. Eles me aconselharam a ficar com um amigo ou parente por um tempo e a solicitar uma ordem de restrição o mais rápido possível. Mas nada disso adiantaria. Eu sabia disso. Deixei Chris em casa e dirigi para um motel a 1 hora de distância. Queria colocar a maior distância possível entre mim e Lynn. E é aqui que estou há 4 horas. Achei que talvez a polícia a encontraria. Talvez conseguissem ajudá-la. Mas agora não tenho mais certeza. Porque, há 40 minutos, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Apenas 3 palavras. Eu te encontrei. E uma foto anexada. A imagem era escura e granulada, mas eu reconheci imediatamente. Não havia como confundir aquele olho. O olho da minha esposa. Comecei a escrever isso imediatamente depois. Eu não sei o que fazer. Estou sozinho. Estou com medo. E não consigo me livrar da sensação de que estou sendo observado. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdos assim, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo histórias assustadoras, desenvolventes. E me conta aqui nos comentários, o que você faria se estivesse no lugar do protagonista? Você conseguiria dormir depois disso? Nos vemos no próximo vídeo, se você ainda tiver coragem.